Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis, e nós estamos aqui para mais um vídeo do canal, tá? Escola Bíblica Dominical na Veia, e nós vamos agora iniciar a nossa lição. Me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, onde sou professor de Escola Bíblica Dominical também e líder de casais, tá? Casados para sempre. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Nossa aula de hoje é da nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, é a lição de número 10. Nossa lição de número 10, estamos prosseguindo, estamos caminhando. Espero que você esteja conosco aí até o final dessa aula. Então vamos lá. Lição 10 diz o seguinte: desenvolvendo uma consciência de santidade. Vou repetir. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós estamos no segundo trimestre de 2024, EBD adultos, e nós vamos agora para o texto áureo, que diz o seguinte, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A verdade prática diz o seguinte: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, quando aceitamos a Jesus como Salvador, aceitamos a Jesus para nos tornar ou termos uma vida santa. E aí a gente vai estudar um pouco sobre esta vida, né? Esta vida em santidade, separação a Deus. Vamos entender mais um pouquinho. Muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, né, que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Que maravilha, né? De leitura bíblica. Vamos para a nossa introdução, diz assim a palavra do Senhor. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. E é o estado em que estamos despertos, acordados, lúcidos, sóbrios, né? No tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada de fé em Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor, como nós já lemos no nosso texto áureo. Então, nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Muito bem, vamos agora para nosso tópico de número 1. Nosso tópico de número 1, santificação no Antigo Testamento. Então, qual é a palavra? Nós sempre estamos estudando dessa forma. Não sei se vocês já perceberam, nós estudamos primeiro os conceitos, aí depois vamos desenvolvendo a aula. Então, vamos para os conceitos de santidade, primeiramente no Antigo Testamento. Depois, vamos para o conceito de santidade no Novo Testamento. Mas vamos agora para o Antigo. Do hebraico kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, algo que foi
separado para aquela determinada função, foi consagrado. Então tem a ver com algo consagrado, sacralizado para uma determinada tarefa ou alguma coisa que foi separado. Então essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, ser separado, né? Dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado, né? Então, nesse sentido, a palavra Kodesh aparece 469 vezes no Antigo Testamento como uma santidade. Um dos textos que nós temos aqui, eu coloquei aí, Êxodo capítulo 15, verso 11, né? Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Muito bem. Então aqui diz o seguinte, que no Antigo Testamento se refere como santidade, né, coisa santa, santuário. Outro sim, o adjetivo Kodesh, ele é muito presente no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia trazem a ideia de um dia, uma pessoa, uma nação inteiramente consagrada, tá vendo? Uma pessoa, uma nação, um dia que é consagrada e santificada a Deus. Nós temos, por exemplo, aqui esses textos, né? Gênesis 2:3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós temos Êxodo 19:26, que diz o seguinte: E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Está vendo? Um povo separado. Estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, os primeiros livros da Bíblia trazem a ideia de um dia, de uma pessoa ou de uma nação inteiramente consagrada a Deus. Muito bem. E no Novo Testamento, como é que funciona? O verbo grego é o agiadizó. Agiadizó, que quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, se tornar, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Então esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, tornar-se, olha, preste bastante atenção nesses verbos, tá? Tornar-se, não é ser, é tornar-se. Então o crente se torna santo, o crente não é santo. Desculpa. O crente ele não é santo, ele se torna santo. Ele vai se tornando santo. É isso que nós vamos estudar aqui, tá? Então, de modo que estar purificado e santificado é santificado e purificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte, ó: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nesse sentido, no Novo Testamento, santidade é operada na vida do crente. Essa santidade é uma operação exclusiva do Espírito Santo e é uma autêntica obra do alto, não vem do crente. A santidade que o crente tem não vem do crente. O crente, ele recebe essa santidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é que trabalha no nosso coração e faz com que a gente se torne. Então, nos tornamos santos. Nós não somos santos. Nós nos tornamos santos e estamos agora progredindo, crescendo, né? Nesse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. É isso que é a santificação no Novo Testamento. No Antigo Testamento era algo que era consagrado, separado. No Novo é algo que se torna, que vai se tornando, né? E aí nós vamos ver aqui mais alguns detalhes, mais algumas coisas que nós precisamos entender aqui, certo? Mas antes, gostaria que vocês vissem aqui Efésios 5:26, que diz o seguinte: para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, ou seja, purificando-a. Para santificar, purificando-a pela palavra, ou seja, a palavra santifica, né? E 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz santifica em tudo, e todo o corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, a ideia de santificação é que nós estamos em uma operação, estamos num tornar-se, né? E é uma operação dual. Então, são duas coisas. Primeiro, tornar-se, nós estamos nos tornando, e segundo lugar, é uma operação do alto, não vem nada da gente. Embora a gente também faça algum esforço para poder evitar determinadas coisas, mas é algo que vem do céu. É o Espírito Santo realmente trabalhando
na vida do crente, certo? Em terceiro lugar, a santidade é exigida pela palavra, tá? Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade, nos santifica, né? João 17:17, Jesus orando na oração sacerdotal dizendo: Senhor, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é que santifica. Então, desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso, com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, é um estilo de vida que nós aprendemos, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor, como nós vimos no nosso textuário. Então, mais uma vez, é um tornar-se santo, que é uma operação do alto, é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida para nos tornar santos, e por isso nós não podemos adotar mais comportamentos que nós tínhamos antes, né? Comportamentos pecaminosos, mas estamos em um tornar-se, estamos melhorando a cada dia, melhorando. É uma lida diária, é um estilo de vida que nós assumimos e que o Espírito Santo nos ortogou, nos entregou. Ok? Então é isso. A perspectiva bíblica de santificação no Antigo e no Novo Testamento é essa, que nós acabamos de ver. Então vamos continuar. A santificação e seus estágios. Isso aqui é interessantíssimo. Muito bom. Vamos lá. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito de santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Então nós temos, por exemplo, aqui o texto bíblico de Romanos capítulo 6, versos 19 e 22, diz o seguinte: falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia antes, né, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando erais servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, o fim daquilo que nós vivemos antes, né? As imundícias, as obras de imundícia que nós praticávamos, né? Vivemos completamente entregue aos prazeres da nossa própria carne. Mas agora ele está dizendo que isso leva à morte. E agora ele está dizendo, mas agora vocês foram libertos do pecado. E feitos servo de Deus. E tendes o fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, que é o destino do crente. É a promessa que nós temos ao se santificar, nesse processo que nós estamos de santificação, que visamos é a vida eterna, é a vida com Deus, é a vida com Jesus, é a vida com Deus, né? Esse é o intuito. Então, nós estamos falando de quê? De uma santificação como um processo. A santificação, ela é um processo. Tem um propósito de levar o crente a se tornar como o Senhor Jesus. Qual é o propósito, então, da santificação? Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Certo? Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Então, é uma questão de separação. E, em segundo lugar, é um processo. É um processo, é um propósito que pretende levar o crente a se tornar semelhante a Cristo. Então, assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Então, nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange 3 estágios. Nós temos o estágio inicial, que é o posicional, e aí isso é que nós vamos estudar a partir de agora. Estágio inicial, que é o posicional. Nós temos a santificação progressiva e temos a glorificação. Então nós temos aqui, por exemplo, a santificação visa tornar o Cristo semelhante a Cristo, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bom. Né? Deixa eu ver se nós temos mais algum texto aqui para poder passar para vocês. A santificação é o caminho que nos leva à estatura de varão perfeito. A santificação é um caminho que nos leva à estatura de varões perfeitos, que é a glorificação.
né? Nós vemos a primeira estágio, a posição. Nós nos tornamos santos, nós somos santos. Nos tornamos, antes era imundos, né? Vivíamos na imundície. Hoje nós somos santos. Então nós temos aí o estágio posicional. E aí nós temos o progresso, o estágio progressivo, que é o tornar-se, é o melhorar, é o crescer, né? Da graça, no conhecimento, é o desenvolver a fé, é o desenvolver, é multiplicar, né, o nosso fruto. Então, tudo isso é o que? O processo, o estágio do progresso de santificação, né, na nossa vida. E, por fim, é o que nós estamos vendo aqui. Nós nos tornamos a medida de Cristo, a estatura completa de varões perfeitos, que acontecerá aonde? Quando? Na glorificação. Na glorificação. Muito importante você saber disso, tá? Então, os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Então, nós estamos hoje sem pecado, estamos declarados sem pecados, estamos posicionalmente sem pecados, ok? Em segundo lugar, tem um estágio progressivo da santificação. Então, nesse mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Então, esse processo, esse progresso que o ser humano ele vai passando, ok? A santificação ele é progressiva. Nós temos aí Efésios 4, do 20 ao 30, que diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, né, do pecado, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, tá vendo? Isso aqui é o novo homem. Então deixa a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ele está falando aqui de obras da carne, né? Mentira. E dizendo que nós devemos falar a verdade, a mentira é obra da carne. Nós temos a ira, né? O furto. Cada um, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tem necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristecer o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muito bem. Então vocês veem aí a santificação progressiva. Eu estou posicionalmente hoje santo já, estabelecidamente santo em Cristo. Né? Isso é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, que é operação do alto, como a gente viu. Não vem de nós para que ninguém se glorie, né? Não vem de esforço humano, né? Como eu já ouvi, né, irmãos chegarem a dizer que se a pessoa cometeu um pecado agora, antes de morrer, cometeu um pecado e no outro momento morreu. E aí? Não deu tempo, ele pediu perdão. Foi para o inferno. Segundo muitos, foi para o inferno, acabou para ele, está lascado. Ele pode ter aceitado Jesus como aceitar, e aí não tem mais para onde correr, não. Se ele pecou ali, pecado ocasional, sei lá, ali, não, andar, como eu ouvi, né? Andar de moto sem capacete. Não, isso é um pecado. Se a pessoa morrer, ela vai para o inferno, porque se ela cair, tá com a cabeça no chão, ela está desobedecendo uma lei humana, está pecando e vai para o inferno logo ali naquele momento, mesmo que ele tenha aceitado Jesus como Salvador. Já vi gente falar isso. Eu disse, meu amigo, que salvação desgraçada é essa, hein? Pelo amor de Deus, porque se a graça não tiver, me dá essa segurança de que sou salvo, de que estou posicionalmente salvo, então, meu amigo, para que eu vou viver atribulado o resto da vida? Meu Deus, eu pequei. Será que é pecado? Será que eu pequei isso aqui? Meu Deus, só tenho que pedir perdão logo. Se eu morrer assim, eu vou para o inferno. Imagine aí a aflição do crente em viver num mundo onde não vai poder mais olhar para ninguém, porque pode estar pecando.
E aí, meu amigo, e aí se morrer vai pro inferno. Não é bem assim, né? Santificação posicional já nos garante a santidade, a salvação definitiva. A salvação definitiva. Isso não significa dizer que se você voltar atrás, é o que o apóstolo Paulo está falando, se revistai do novo homem. Se você está voltando para o velho homem, é outra história. Tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Se você está voltando para o velho homem, você está voltando a viver a vida antiga, mas eu não estou falando de pecados ocasionais que acontecem na nossa vida. E aí as pessoas acham que não, hoje vai para o inferno. Se você está se esforçando, você está batalhando para não pecar mais e tal, aí você vacila numa coisa, vai para o inferno. Meu Deus do céu, né? É muito triste esse negócio. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos nos despojar do velho homem, se revestir do novo. Ou seja, praticar fruto do Espírito, se despojar das obras da carne e praticar o fruto do Espírito Santo. É o que nós aprendemos aqui nas nossas aulas, ok? Muito bem, então vamos aqui, gente. Nós temos então a santificação posicional, santificação progressiva e, por fim, o último estágio que é a glorificação. A glorificação está no último estado, tá? Que foi o texto que nós lemos aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a medida e estatura a completa de Cristo, é o homem perfeito. Esse homem perfeito é a glorificação, tá? Que é o último estágio da santificação. Nós estamos indo para lá, né? Estamos caminhando para chegar nesse estágio de glorificação que acontecerá no arrebatamento quando recebermos um novo corpo, um corpo glorificado, transformado, completamente livre do pecado, né? Então, quando nós formos arrebatados e recebemos a transformação do nosso corpo abatido, corruptível, para um corpo incorruptível, e aí nós nos tornamos semelhante a Cristo completamente, é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, né? Então, é isso aí. Muito bem. Então, esse momento em que o crente será como Jesus é e receberá um corpo ressurreto, tal como nosso Senhor também recebeu, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Muito bem, é isso aí que nós estamos vendo agora, tá? Muito bem. Vamos para frente. O alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar, praticar seus mandamentos de modo que seja a sua santa habitação, seja a santa habitação de Deus. Ok? Então é isso, santificação, seus estágios. Agora vamos para o último tópico da nossa lição, que é o julgamento do Deus Santo. A Bíblia revela que Deus, como Santo de Israel... antes de nós continuarmos, deixa eu só ver se vai ter aqui alguma pendência, tá? Rapidamente. Muito bem, não vão ter pendência, então vamos lá, vamos continuar. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, como um nome santo, né? Como um nome santo, os serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Então ninguém pode se igualar a Deus na questão da sua santidade. Tem esse texto bíblico que eu adoro. Esse texto bíblico que eu adoro. Mesmo Deus sendo santo, ele habitando em um lugar santo, ele habita também com os contritos de alma, né? Nós temos a Isaías 57, 15 o seguinte, ó, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu acho muito bonito isso, sabe por quê? Esse Deus santo, a gente pensa assim, não, ser santo é separado. Beleza, o texto bíblico, o texto literal, né, o significado da palavra significa isso, ser separado. Mas só que o Deus separado, Deus que está no alto sublime trono,
um Deus que está no lugar santo, que habita no lugar santo, ele está com o contrito, com o pecador. Ele está com o abatido de espírito. Não é maravilhoso? E a gente vê isso perfeitamente na vida de Jesus Cristo. Porque tem gente que pensa assim, não, mas eu tenho que ser santo, então eu tenho que me separar de tudo que é de pecador aí, eu não posso conviver. Ó, você tem que se separar do pecado, mas do pecador não, do pecador você tem que anunciar o evangelho. Como é que eu vou anunciar o evangelho a um pecador se eu não estou com ele, não ando com ele, não me comunico, não me relaciono, né, com o pecador? Jesus se relacionava com o pecador. E tem tudo a ver com isso aqui, com esse texto, né? Ou seja, Jesus era santo, 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 mas estava com o pecador sem pecar. Andava, comia com o pecador sem pecar. Tanto que ele foi criticado. Olha, esse Senhor de vocês aí só anda com pecador, só anda com gente que não presta. Né? Ele diz que é profeta, que é santo, mas se ele soubesse quem é essa pessoa que está beijando seus pés aí, que é uma pecadora, ele não estava permitindo que isso acontecesse. Então Jesus não estava nem aí para isso. Ele estava com o pecador. Ele jantava e comia e bebia com o pecador. E era criticado por isso. Né? Então, para você ver como isso, com Jesus ele veio revelando Deus, mostrando quem é Deus. Deus é esse, quem é Deus? Deus é esse que come, bebe e se relaciona com o pecador mesmo sendo santo. Como é que dá para conceber isso, meu irmão? Só sei que tem que ser assim. E a vida, o estilo de vida do crente também tem que ser assim. Se nós queremos ser ganhadores de alma, né? Se queremos ser ganhadores de almas de fato. Então, desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Muito bem, santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Nós temos que andar, né? Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Empenhamos-nos a nos consagrar a Deus em verdadeira santidade. Então nós temos realmente que fazer isso. Né? Fomos chamados para isso. A igreja ela é santa. Ela é purificada, ela está posicionalmente santa. Ela é perfeita. A igreja é perfeita. A igreja de Cristo. Eu estou falando de igreja de denominação, não, tá? Instituição humana aí, essas instituições que nós conhecemos, que nós participamos, ela tem seus efeitos. Certo? Ela tem seus defeitos por ser humana. Mas Deus não. Deus é perfeito e a igreja do Senhor Jesus é santa, é perfeita. Nós temos Efésios 5, 26, 27, o seguinte, ó, para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é tudo isso, santa, a igreja de Cristo. Nós chamamos na teologia de Igreja Universal de Cristo, né? A Igreja de Cristo ela é santa, ela é irrepreensível. Muito bem, então vamos agora para a terceira, santidade e justiça de Deus. O julgamento de Deus, vamos lá, para nosso último tópico. Biblicamente, a santidade e a justiça de Deus são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz, nele não há treva alguma, né? Não existe trevas em Deus. Tudo em Deus é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, que ele é reto, que ele é justo e verdadeiro. E por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a santidade e a justiça. Então, por ser santo, ele pune. Por ser santo, ele tem essa possibilidade de julgar a todos. Por ser justo e santo, todos ele pode julgar. Nós podemos julgar alguém? Jesus ele ensina que o nosso julgamento temerário, ele é apressado, né? Temerário, apressado, ele é inválido e ele é pecaminoso.
Então Jesus ensina, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque na medida que vocês julgarem, vocês também serão, na medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Tá? Então Jesus ele pede para que nós não venhamos julgar precipitadamente, mas que venhamos analisar toda a situação para poder fazer isso, né? E aí ele diz assim, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave que está no teu olho. Então a trave que está no meu olho sempre será maior do que o cisco que está no olho do meu irmão. E eu preciso, para enxergar bem, para tirar, para me enxergar bem, por isso que o Jesus ele combateu o julgamento temerário, né, apressado. Porque primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho. Tira a trave do teu olho. Aí depois você vai conseguir ver o cisco que está no olho do teu irmão perfeitamente. Aí você pode tirar. Jesus não está proibindo da gente tirar o cisco do olho do irmão, não. Mas primeiro tirando a trave do nosso para enxergarmos bem e não matar. Porque quem julga precipitadamente mata pessoas. Mata ministérios, mata gente. Tira pessoas da salvação e decepciona a gente, né? Então... é por isso que Jesus disse, olha, vocês não podem tirar o joio do meio de vocês vão esperar a colheita final. Por quê? Porque se vocês forem tirar o joio, julgar e tirar o joio, vocês vão arrancar o trigo também. É o que tem acontecido em muitas igrejas por aí, né? Infelizmente. E para nós concluirmos a nossa conclusão, né? Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. 1 João 2,3. 1 João 2,3 e 4. Nisso sabemos que conhecemos. O que é que nós devemos fazer? Se nós conhecemos, guardar os mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, temos sim que guardar os mandamentos de Deus, e nisso sabemos que conhecemos a Deus. Então, estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam a vida santa e se entregam ao pecado sofrerão condenação eterna. Pois a santidade e justiça são atributos de Deus, que não se contradizem, mas só de Deus, tá? Só de Deus. É Deus que vai fazer isso. Você foi chamado para pregar o evangelho, ganhar almas, amar pessoas e sofrer por elas. E entregar a vida por elas. Morrer por elas. Como Jesus morreu também. Tá? E deixa todo tipo de julgamento para Deus fazer, porque Deus faz perfeitamente. Tá bom? Para a gente concluir, santificação, nós estudamos que são estágios, né? Primeiro, estágio posicional. Eu sou santo. Já sou santo. Tá? Depois progressivo, eu estou me tornando santo. Né? Em Cristo eu já sou santo. Agora, eu também estou progredindo, estou melhorando. Eu não sou perfeito ainda, perfeito. Tem crente que se acha perfeito. Tem um irmão que perdeu um emprego, né, na entrevista, porque o entrevistador, né, do emprego lá perguntou para ele, você é perfeito? Ele disse, sou. Tá errado. O camarada que se considera já totalmente perfeito é porque não conhece a Bíblia também, né? A palavra de Deus que nós seremos perfeitos na vinda do Senhor. E nós seremos totalmente perfeitos, porque nós teremos o nosso corpo transformado. E aí, pronto, tá fechado, né? O pacote. Aí seremos completos e perfeitos como Jesus é. Mas enquanto isso, estamos no mundo, falhamos, pecamos. É por isso que o Senhor deixou o perdão. O perdão nada mais é do que o instrumento, a ferramenta de Deus para restabelecer relacionamentos que foram quebrados pelas imperfeições. Olha aí, se você gravou, anotou, tá aí uma definição, tá? Perdão é uma ferramenta, um instrumento de Deus usado para pessoas imperfeitas que quebram relacionamentos. E aí nós temos que pedir perdão para poder reatar e manter relacionamentos. Não estou falando aqui dizendo também que toda pessoa que pede perdão tem que voltar a se relacionar da forma que se relacionava antes. Por quê? Porque existem pessoas tóxicas, né? Existem pessoas que fazem mal a você. Conheço pessoas que fazem mal a outra, né? Que casam e fazem mal à esposa. É uma pessoa terrível, né? Eu já vi até uma colega de trabalho que perdeu o juízo por causa do esposo, do marido. Literalmente, não estou falando
figurativamente, não. Eu tô falando, ela foi bater no psiquiatra, numa clínica psiquiátrica, que saiu da realidade. Que o camarada é um cara tóxico, que tá na vida dela e está destruindo a pessoa mentalmente. Então, gente, esse tipo de pessoa eu posso até perdoar, perdoo, mas eu não quero mais estar próximo. Mas não significa dizer também que se por acaso aquela pessoa ocasionalmente vier precisar de alguma coisa, eu tô aqui para ajudar, não vou sentir a dor da ofensa que eu recebi. Então o perdão é isso, né? Você perdoar não significa dizer que você vai estar junto completamente com aquela pessoa, continuar junto com aquela pessoa, mas você não vai sentir, você não pode mais sentir a dor, a raiva, a ira, a vontade de querer ver aquela pessoa morta, sei lá, destruída de alguma forma. Então isso aí tem que acabar, e acaba com o perdão. O perdão, ele sara, ele cura, tá? Então é isso. Espero que Deus possa ter abençoado sua vida através dessa aula. Deus abençoe sua casa, sua família. Até a próxima aula, nossa 11ª aula de Escola Bíblica Dominical. Até lá. E Deus abençoe a todos e até mais.